Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita traz como tema mediunidade e influências espirituais. A convidada, Regina Tamburus Burim, médium, psicógrafa, autora de livros, diretora do Departamento de Mediunidade da nossa USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, larga vivência no campo e experiência na atividade mediúnica. Bem-vinda, Regina Tamburus Burim, ao programa Visão Espírita. Obrigada, André. Obrigada pelo convite tão agradável. É sempre uma alegria poder conversar sobre doutrina espírita. É sempre muito bom reflexionar com amigos, não é? E assim também poder estar, de alguma forma, levando aos companheiros que nos assistem uma troca de ideias e uma reflexão também sobre a doutrina. Que possamos fazer isso todos juntos. Obrigada pelo convite. Regina, nós espíritas temos uma linguagem que é muito familiar para todos nós que vivemos o dia a dia. Mas para o público, para aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que querem conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, sobre aquilo que professamos, algumas coisas têm interpretações diferentes e eu diria que algumas são até dúbias. Então, o nosso papo hoje é esclarecer, deixar as informações consolidadas. O termo médium, que todos sabemos que são dos espiritualistas, dos espíritas, ele surge com o espiritismo? E o termo mediunidade é uma palavra exclusiva dos espíritas, Regina? É interessante, né, Zola, porque Kardec utilizou vários termos, alguns que já eram utilizados por outras ciências, se podemos dizer assim, e alguns próprios que ele criou, de alguma forma, orientado pelos espíritos, para poder facilitar a nossa compreensão da vida espiritual. É interessante mesmo porque a gente vê em inúmeros livros espíritas e mesmo dentro da codificação, os espíritos nos dizerem, olha, de repente a gente não tem bem uma palavra para falar sobre isso, para conceituar determinada coisa. E assim fomos, de alguma forma, estudando essa questão tão nova ainda para nós, não é? Que é a vida espiritual. Então, médium foi até fácil, porque veio do latim, falando de meio, de intermediário, não tinha como errar, né? É muito próprio, eu acho, para a gente entender esse propósito, esse agente que intermedia os dois lados da vida. Então, médium foi muito simples, acredito eu, de se propor como palavra definindo essa situação, esse agente intermediário entre os dois mundos. Mas mediunidade, nós temos tantos conceitos, porque existem muitas facetas. E como existem muitas facetas, foi sendo necessário que houvesse maiores orientações a respeito do vocábulo, não é? E a gente vê, por exemplo, medianímico, que é mediunidade
também ligado ao animismo, então, de mediúnico e de anímico. A gente vê o termo mediunismo, que tem a ver com todo o processo de desenvolvimento mediúnico. A gente vê Kardec fazendo até uma discreta diferenciação entre mediunidade e medianimidade, não é? Exemplificando, de repente, uma mediunidade mais restrita, como se a gente pudesse dizer que o Chico era um médium, tinha uma mediunidade extraordinária e uma mediunidade, enquanto mediunidade mecânica, incomparável, ele teria uma medianimidade mecânica, né? Então ele vai exemplificando isso de forma a trazer para nós o melhor conceito. Kardec era um didata, né? Kardec era um professor. Então, ele tem o espírito daquele que ensina. Ele vai buscar em todas as situações o melhor vocábulo, a melhor maneira de explicar. Ele explica várias vezes, de formas diferentes, para que nós não tenhamos dúvida sobre aquilo que ele está falando. E ele mesmo muitas vezes diz aos espíritos: não, estou perguntando, é assim mesmo que eu estou entendendo, né? Exatamente porque ele quer ter a confiança daquilo que ele está passando para a gente. Então é muito interessante essa preocupação do Kardec com os termos médium e mediunidade. São dois termos comuns para a gente que convive com a doutrina espírita. São termos comuns, né? Regina, eu fico pensando assim, você está lá na sua empresa, no seu trabalho, tocando a sua vida, você tem amigos, familiares, pessoas conhecidas, né? Você mora num prédio, tem os vizinhos, aquilo tudo, né? Aí alguém chega para você e fala assim: Regina, me fala o que é médium? O que vocês espíritas falam que é médium? Aí alguém chega para você e fala assim: olha, eu tenho mediunidade. E aí eu vou usar uma linguagem bem comum. O que é isso? Não é difícil de acontecer, viu, meu amigo? Não é difícil de acontecer. As pessoas, às vezes, veem a gente, tanto no programa como esse, né? Quanto no YouTube, ou, às vezes, dentro das casas espíritas, levando uma palestra, levando uma reflexão. E você está lá no supermercado e, de repente, você tem que fazer um esforço até para lembrar quem é a pessoa que te pergunta. E ela fala: olha, aquele dia você falou isso assim, mas o que você estava querendo dizer com mediunidade, né? Então, é um assunto que o Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade da USE leva há muitos anos. É um assunto de maior interesse para todos nós na Casa Espírita, porque a mediunidade, na verdade, está para a Casa Espírita como um motor, né? Um motor que leva a Casa Espírita para o alto, no sentido de que existe todo um trabalho, toda uma vivência dentro da Casa Espírita ligada à mediunidade. Mas quando alguém me pergunta sobre mediunidade, é sempre muito complicado explicar, porque é uma atividade que demanda um certo conhecimento para se poder entender. De forma geral, nós poderíamos dizer que mediunidade, aquele conceito básico, né? Que mediunidade é a percepção extrasensorial, porque é fácil das pessoas entenderem o que é sensorial, né? O que nós vemos com os sentidos e aquilo que nós vemos com um sentido extra, que é um sentido da alma, é um sentido que nós temos e muitas vezes não nos apercebemos dele. E Kardec fala lá no Evangelho, né? Para conhecer as coisas do mundo visível, Deus concedeu aos homens os sentidos e os instrumentos especiais. Eu sem óculos, gente, sem esse instrumento especial, meu sentido da visão é bem prejudicado, não é? Mas ele diz, para penetrar no mundo invisível, Deus concedeu ao homem a mediunidade. Isso no sentido de que
nós temos essa percepção e, como somos espíritos, nós estamos o tempo todo vivendo uma relação espiritual, querendo ou não. Então, as pessoas buscam, muitas com medo, né? Mas a mediunidade é um fenômeno natural e nós temos que entender isso. E quanto mais cedo nós entendermos isso, mais felizes nós somos. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Regina, você cita Allan Kardec, né? E com muita propriedade. Nós espíritas temos em Allan Kardec, nas obras que ele codifica, a base do espiritismo, né? Mas médium e mediunidade são exclusividades espíritas ou isso pode ser compartilhado, é compartilhado, não é? Como é que é isso? Porque então, precisamos explicar para o nosso telespectador. Porque algumas pessoas acham, e às vezes tem até preocupação quando você fala que você vivencia a mediunidade ou que você é médium, não é? Porque existe ainda um desconhecimento relativo a essa questão. Mas, na verdade, todos somos médiuns, né? Então, pelo fato de sermos todos médiuns, de todos possuirmos, em algum grau, como diz Kardec, essa percepção extrasensorial, de alguma forma, todos nós estamos vivenciando essa possibilidade da mediunidade e do intercâmbio com os espíritos que vivem estão no mundo espiritual. É muito interessante porque quando a gente fala disso, geralmente as pessoas se atemorizam, né? Não gostam muito de ouvir falar que vivem e convivem com os espíritos. Mas essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. E quanto mais nós a conhecermos, mais facilidade nós vamos ter em vivenciar essa mediunidade ou esse contato com os espíritos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, vamos dizer assim, amorosa, não é? E acima de tudo, o que eu vejo quando eu comento a respeito de mediunidade é que as pessoas têm muitas dúvidas em todos os sentidos. E mesmo quando elas vivenciam de alguma forma a mediunidade em outras religiões, porque isso existe e as religiões reencarnacionistas estão aí para nos mostrar que a forma como a mediunidade é natural e comum a todos os homens, é sempre importante, a gente nota
que quando nós oferecemos a visão espírita da mediunidade, as pessoas começam a se interessar, porque Kardec explicou tudo isso de uma forma muito racional. E, em função disso, nos deixou, vamos dizer assim, depois, posteriormente, com André Luiz, com Emmanuel, conceitos muito definitivos e muito claros a respeito da mediunidade. Veja, a Joana de Ângeles mesmo diz que mediunidade é uma proposta de expansão da consciência. A gente não tem, muitas vezes, essa visão. A gente está voltado à mediunidade naquela questão do dia a dia. Será que eu vejo espíritos? Será que eu tenho um espírito aqui me acompanhando? Será que eu vou em tal lugar e eu vou encontrar um espírito mau? E nós não esquecemos de enxergar a mediunidade com o propósito que de fato ela encerra, que é o mais importante, que é a evolução da nossa alma. É o propósito de que nossa alma evolua, quer dizer, que levando essa questão da consciência, da expansão da nossa consciência. André Luiz explica, o Zola, que a mediunidade é um fenômeno perispiritual, que a estruturação da mediunidade aconteceu lá no momento em que nós deixamos a vida animal para a vida humana, não é? Na evolução do nosso aparelho cerebral e no desenvolvimento do córtex. E isso tudo nos leva a esse conceito, né, do desenvolvimento da mediunidade, do mediunismo, como propósito de uma expansão da faculdade de o nosso espírito estar melhor. Por isso que a gente diz que é uma faculdade do espírito, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando, se eu posso aqui me alongar um pouco, a gente está falando dessa mediunidade natural a todos os homens. Por quê? Porque quando nós falamos mediunidade natural, nós estamos falando desse indivíduo que, à medida que se moraliza, evolui espiritualmente e, com isso, as suas percepções psíquicas se ampliam. Então, nós começamos a entender que essa mediunidade natural é uma aquisição evolutiva do espírito. Os espíritos superiores, com melhores condições do que nós, do ponto de vista moral, eles têm uma percepção gigante, se nós formos ver perto de nós. Não estou nem falando dos espíritos crísticos, né? Vamos falar dos espíritos superiores, dos bons espíritos, que têm uma vivência espiritual já mais evoluída. Então é importante que a gente perceba esse lado tão comum da mediunidade, que é o fato do nosso crescimento interior. E aí você me diz, olha, mas é uma coisa que todo mundo me fala, né? Todo mundo me fala assim, mas Regina, você está falando isso, mas tem tanto médium aí que não é tão bom assim, né? E a gente sabe, eu mesmo me coloco dentro disso, né? Nós somos ainda espíritos frágeis, espíritos com muitos erros e muitas dificuldades. E nós trazemos essa mediunidade, então, aí a gente traz esse outro conceito do Kardec, que é muito interessante, onde ele fala que a mediunidade é uma disposição orgânica. Ele fala justamente por quê? Porque nós temos a possibilidade de, progredindo moralmente, ampliar a nossa percepção extrasensorial. Mas, como nós ainda não temos esse progresso, nós somos ajudados pela equipe espiritual, pelos espíritos anjos guardiões, por todos aqueles que nos amam, não é? E pela lei de Deus, especialmente, que nos propõe de alguma forma, uma mediunidade, vamos dizer assim, facilidades psíquicas concedidas por empréstimo, se nós podemos dizer desse jeito. Então, essa disposição orgânica não é alguma coisa que ainda nós possuímos enquanto virtude, mas quando nós temos a facilidade psíquica concedida por empréstimo, a gente vem com o propósito de trabalhar a mediunidade de prova ou, muitas vezes, a de expiação. Então, eu falo mediunidade de prova, aquela que é a oportunidade de trabalho.
E a mediunidade de expiação, que também é aquela oportunidade de resgate, não é? Então a gente vivencia os dois lados e com essas possibilidades psíquicas concedidas por empréstimo, nós vamos evoluindo também a nossa mediunidade natural. A gente vai se tornando melhor, a gente vai vivenciando mais. Então, essa faculdade, a mediunidade e e ser médium não é exclusividade nossa espírita. Eu falo nossa com muito carinho, que nós somos espíritas. Mas Kardec diz, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. E ele fala toda pessoa, ele não fala todo espírita, ele fala toda pessoa. Essa faculdade, ele diz, é inerente ao homem, não é privilégio, não é? Então, a gente entende, a partir dessas palavras, que médium e mediunidade é para todos, de formas diferentes, de maneiras diferentes, de acordo com a nossa evolução, de acordo com os nossos propósitos de vida, não é, André? Sabe, Regina, o público em geral, aqueles companheiros espiritualistas e de outras crenças, né, que acompanham a visão espírita e que nós permutamos vivências e experiências, eles conhecem, são dada publicidade a médiuns que produzem efeitos, né? Você mesmo, como médium, teve a oportunidade de psicografar um livro, né? Então, nós temos aí uma produção que está aí, todos que puderem ler terão acesso ao seu livro e vão tomar um conhecimento de conteúdos trazidos por um espírito conhecido de Ribeirão Preto, né? Então, isso dá a entender em alguns momentos, né? Nós podemos citar outros médiuns. O cinema, recentemente, agora deve lançar um filme abordando a vida de um médium, né, de efeitos curadores, que chamou a atenção de toda a sociedade brasileira, né? Esses médiums que produzem esses livros, produzem esses fenômenos, né? Nós podemos colocar o mais conhecido de todos, que é o Francisco Cândido Xavier. Esse pessoal é especial, eles são diferentes, eles são algo especial, eles têm algo de especial que você tem, eu não tenho, alguém tem. Como é que é isso? Na verdade, é claro que você fez aí colocou assim num mesmo barco, vamos dizer assim, né? A Regina e o Chico já foi uma coisa bem assustadora, porque esse barco vai pesar aí para o meu lado, né? Eu diria para você lá para o céu e eu indo para o fundo. Eu diria para você que isso foi um exemplo, para não te colocar numa situação tão apertada assim. Ai. Mas eu vejo os compromissos da mediunidade como uma coisa muito natural. Talvez porque, Zola, eu nasci numa família espírita. E sempre, a gente estava falando aqui no começo de como eu gosto das conversas e das discussões, né? Reflexões acerca da doutrina. Eu tinha 3, 4 anos e eu dormia deitada na mesa da sala da minha avó com meu pai e meus tios discutindo espiritismo, com muito fervor, com muito bom ânimo, na época que eles vivenciavam a Mocidade Emmanuel, né, a famosa Mocidade Emmanuel aqui de Ribeirão Preto. E eles, eu falo que eu aprendi ali meu espírito aprendia, né? E eles discutiam isso, e já daquele tempo era muito agradável isso tudo. Mas, como todos, a grande maioria, vamos dizer assim, né, dos companheiros médiuns, eu vivenciei também uma experiência muito difícil para iniciar a mediunidade. Por quê? Porque nós somos ainda, como eu disse, espíritos falhos, espíritos ainda frágeis, e entendemos que essa mediunidade é uma facilidade psíquica para nos ajudar a um resgate maior. Eu costumo dizer que é uma enxada grande,
né? É uma enxadona para a gente poder trabalhar mais, porque é muito mais fácil quando você vivencia e tem a oportunidade de entender o seu compromisso, do que quando você tem que levar de alguma forma sem saber muito bem por onde caminhar. E quando você tem esse compromisso tão claro como surge em alguns médiuns, e eu falo que meu caso é esse, eu tinha certeza, tanto que eu sempre vivenciei, sempre procurei estar ligado de alguma forma às questões da mediunidade. É claro, você olha e fala, não tem jeito, esse aí é o meu caminho, esse é o meu compromisso, não é? E eu tenho, assim, muita convicção disso, muita certeza e muita tranquilidade em dizer do amparo e do carinho que eu sempre tive, desde nascer numa família espírita até poder, de alguma forma, entender as questões do espiritismo de uma forma boa, suave e não tão dolorosa como às vezes acontece, não é? Regina, não temos, o médium não tem nada de especial, né? Somos todos Não. iguais. E o programa Visão Espírita caminha rapidamente e nós queremos te agradecer pelo carinho, pelo esse bate-papo sorridente, fraterno que nós tivemos sobre mediunidade e peço que você deixe ao nosso amigo telespectador a sua mensagem e o Visão Espírita espera ter você para um próximo programa e um próximo bate-papo. Por favor, Regina. Rapidamente, se eu pudesse finalizar assim essa nossa conversa, eu diria que a mediunidade é uma faculdade do espírito, meus amigos. Como faculdade, ela é uma capacidade, ela é um atributo, ela é um talento. E por causa disso, todos nós temos livre-arbítrio sobre ela. Então, é importante quando a gente diz, fulano é Chico, vamos dizer assim, Chico é esse médium extraordinário, mas ele teve o livre-arbítrio de usar ou não usar a mediunidade. E todos nós temos o livre-arbítrio de usar ou não usar a mediunidade. E desenvolvê-la, educá-la ou não. Fica a nosso critério, como fica essa escolha, também fica a nosso critério o propósito dela mesmo, não é? Porque quando nós escolhemos alguma coisa, de alguma forma, nós estamos definindo o que nós vamos ter em seguida disso. Então eu digo sempre para todos e quero deixar aqui bem clara essa possibilidade. Vamos trabalhar a nossa mediunidade com convicção, porque é uma faculdade. Podemos dizer que não queremos seguir, mas temos que dar conta dessa nossa escolha. Zola, se eu tenho um segundo, eu quero convidar os amigos para poder estudar conosco o Livro dos Médiuns, todo o último domingo do mês, online pelo YouTube e também presencialmente na Sociedade Espírita Allan Kardec, Rua Monte Alverne, 667, lá na Vila Tibério, coisa que nós estaremos recebendo a todos com muito carinho, de 9h30 às 11h30 da manhã. Está sendo muito agradável estudar esse livro tão importante para todos nós. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado ao nosso amigo telespectador que ficou conosco, nosso amigo ouvinte que ficou conosco. Lembrando sempre, mediunidade é uma porta maravilhosa entre o mundo espiritual e o mundo material, entre nós que estamos encarnados e aqueles que já nos deixaram. Pense nisso, siga confiante, a vida continua. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz.
desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.